Enquanto a torcida do Fluminense está com pressa para ver o anúncio dos primeiros reforços para a temporada 2023, a direção do Fluminense trabalha de forma bem cautelosa no mercado. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar, louco da cabeça. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal Ligados no Flu. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias e sou jornalista. Vamos começar falando sobre o Fluminense. Antes, agradecer mais uma vez a sua presença e pedir para você se inscrever, se você não é inscrito ainda, para deixar o seu like, ativar o sino também para receber as notificações. Vamos lá, gente. Tô caminhando nessa meta aí, 10 mil inscritos até o final do ano. Preciso do apoio de vocês, conto com vocês para atingir o meu objetivo. Bom, vamos começar então falando sobre alguns jogadores que em algum momento tiveram alguma ligação com o Fluminense, que o torcedor gostaria de ver de novo no Fluminense, alguns torcedores fluminenses gostariam, mas que não vão jogar no Fluminense na próxima temporada, mas vão estar no futebol brasileiro. Estão voltando para o futebol brasileiro, pelo menos é o que tudo indica. Um deles é o Marcos Paulo, que recentemente foi oferecido ao Fluminense, mas o presidente Mário Bittencourt descartou, disse que não há interesse do Fluminense na contratação desse jogador. Então o São Paulo do Rogério Ceni foi atrás do Marcos Paulo e o São Paulo está tentando o empréstimo desse jogador para atuar na próxima temporada. Um atleta que, na minha opinião, seria importante para o Fluminense, seria muito útil ao Fluminense, mas o Fluminense não quer. O Marcos Paulo, então, deve acertar com o São Paulo para o empréstimo para a próxima temporada. Outro jogador que cairia muito bem nesse time do Fluminense é o Gilberto, lateral direito, que perdeu a posição de titular no Benfica e que está ouvindo e conversando com o Atlético Mineiro, o Atlético próximo de anunciar a contratação do Gilberto, outro atleta com boa passagem pelo Fluminense que o torcedor gostaria de ver no clube, mas que provavelmente vai jogar no Atlético Mineiro. E para terminar essas notícias rapidinhas aqui, apenas para dar uma atualizada no torcedor, que às vezes não teve tempo de acessar a internet nos últimos dias, o Grêmio acertou com o lateral esquerdo Reinaldo, que chegou a ser alvo do Fluminense. Reinaldo, lateral que era do São Paulo. O Fluminense chegou a fazer uma sondagem pelo jogador, mas Reinaldo acertou com o Grêmio, já foi inclusive anunciado como novo reforço do clube, para o alívio de alguns tricolores que não queriam o Reinaldo no Fluminense, mas também existem aqueles que gostariam de ver o Reinaldo com a camisa tricolor. Ele vai jogar com a camisa tricolor, mas é a tricolor lá do Rio Grande do Sul, a camisa do Grêmio. Bom, o portal GE trouxe uma informação, trouxe uma análise, aliás, muito bacana, e eu gostaria de compartilhar com vocês, uma reportagem sobre o time sub-15 do Fluminense, que promete ser a nova sensação, a futura geração, de grandes jogadores revelados em Xerém. Um time que tem inclusive o apelido de Esquadrilha 07, porque os jogadores eles nasceram em 2007, então é uma referência a essa geração do ano de 2007. E esse é um time que vem encantando. Em 2022, segundo a reportagem, esse time sub-15 do Fluminense jogou 34 partidas, venceu 27, empatou 6 e perdeu apenas um jogo. Marcou 95 gols e sofreu 9, minha gente. 9 gols em 34 partidas. Geração batizada de Esquadrilha 07. Tem alguns nomes que a maioria dos torcedores não conhece. Tem o Davidson, Caio Borges, Gorgulho, Breno Brites, Wagner, Wallace, Gabriel Renan, Riquelme, Matheus Reis, Isaac, Kevin Samuel. São jogadores que o torcedor ainda não conhece, mas que daqui a pouco vão começar a fazer parte aí do imaginário, do torcedor. Isso se eles chegarem no time principal, porque infelizmente hoje em dia o futebol europeu vem com muita sede ao futebol brasileiro e acabam alguns meninos indo embora muito cedo. O torcedor do Fluminense, por exemplo, acho que viu o Metinho jogar alguns minutos no time principal. A torcida esperava muito ver o Metinho no time principal. Imagina o Metinho nesse time do Fluminense agora do lado do André, gente, que o menino ia jogar, Enfim, o Metinho saiu muito cedo do Fluminense, Kaique também saiu muito cedo, João Pedro também saiu muito cedo. São vários outros exemplos que a gente tem. O Fabinho, que está na seleção brasileira, não chegou a jogar no time principal do Fluminense.
Então, infelizmente, a gente acaba aproveitando muito pouco desses meninos, mas é uma geração realmente que promete muito, promete ser uma nova super geração de moleques formados em Xerém. A gente espera apenas que eles possam chegar ao time principal, jogar no time principal e conquistarem títulos pelo time principal do Fluminense. Essa geração sub-15, por exemplo, jogou 4 campeonatos em 2022, ganhou os 4 campeonatos, foi campeão de tudo. Então, realmente é uma geração que promete muito. Vamos falar então agora sobre o time principal. A torcida tá ansiosa, tá, né, angustiada aí para que o Fluminense apresente logo, anuncie logo reforços, mas não vai ser bem assim não. A gente vai ter que esperar mais um pouco. Apesar da pressa da torcida, a direção do Fluminense trabalha com cautela no mercado de transferências, não tem pressa para anunciar reforços, não vai entrar em leilão por jogadores. E aí, nesse caso, eu me refiro, por exemplo, ao caso do Gabriel Suasso, lateral esquerdo, que está deixando o Colo-Colo, porque o contrato dele está terminando agora. O Colo-Colo, inclusive, já está procurando um substituto para o jogador. Porém, o sonho do Gabriel Suasso é jogar na Europa. Essa é que é a realidade. E o empresário vai esperar até o último minuto para fechar com algum clube. A expectativa, a esperança do empresário, do jogador, é de que apareça uma proposta do futebol europeu para que ele possa, né, se transferir para o velho continente em 2023. Enquanto isso, o Fluminense aguarda uma resposta. O Fluminense fez uma proposta pelo jogador, aguarda essa resposta, que ainda não veio, e nesta quarta-feira surgiu a informação de que o Fortaleza estaria próximo de anunciar o jogador. Informação do Anderson Azevedo, da rádio Band News FM. Segundo o Anderson, o Gabriel Suasso já teria, né, praticamente encaminhado aí o seu acerto com o Fortaleza. Notícia que pegou os torcedores do Fluminense de surpresa, notícia que preocupou, né, aqueles que esperam a contratação do Gabriel Suasso, mas, segundo o Diário do Nordeste e o portal GE, Fortaleza nem fez proposta ainda ao Gabriel Suasso. A informação do Diário do Nordeste e do GE, do Globo Esporte, é de que o Fortaleza tem sim interesse na contratação desse atleta, mas não apresentou nenhuma proposta pelo Gabriel Suasso, jogador de 25 anos, que pode fazer mais de uma função dentro de campo. O Fluminense ainda espera pela decisão, né, do representante do atleta, se vai aceitar ou não a proposta que o clube fez. Se o Fluminense sentir que o Gabriel Suasso está demorando muito para responder, o Fluminense vai ter que procurar uma outra opção. E aí é que a gente tem medo, né? De aparecer aí um outro jogador que não seria aquele que o torcedor imaginava. O fato, gente, que o Fluminense não tem pressa para contratar, vai ao mercado com muita cautela. Aliás, quem estava imaginando aí que o Fluminense já poderia ter anunciado 1, 2, reforços, 3... O mercado está muito parado, são poucos os clubes que estão se movimentando, são poucos os clubes que estão apresentando jogadores, ou pelo menos anunciando, né, jogadores. O São Paulo agora anunciou também o Pedrinho, o jogador que estava, acho que no Lokomotiv, enfim, esse jogador do América. Mas são poucos os clubes que efetivamente estão, né, indo com muita força ao mercado. E o Fluminense não tem pressa, por quê? Porque o Fluminense, primeiro, não vai contratar muito. A prioridade do Fluminense é a manutenção do seu elenco. Então o Fluminense deve contratar de 3 a 4 jogadores apenas. E a Libertadores só começa em abril. Prioridade do Fluminense é reforçar o time para a Libertadores. Então o Fluminense entende que ainda tem muito tempo ainda pela frente para poder escolher o jogador ideal para cada posição que ele julga carente. A questão é que se o Fluminense demorar muito, né, as poucas opções que existem no mercado dentro do perfil financeiro do Fluminense, pode ser que daqui a um mês e meio, essas opções não existam mais. Aí o Fluminense vai dizer, mas não tem opção no mercado, não temos dinheiro para contratar, não tem opção. As opções, elas estão disponíveis por enquanto. Então, uma hora não vai ter opção mais. Vamos aguardar então para que o Fluminense possa agilizar, né? A não ser que o Fluminense esteja negociando com jogadores assim
e guardando esses nomes a 7 chaves, né, e para não atrapalhar as negociações, a gente não esteja sabendo ainda. Mas tudo indica que o Fluminense esteja trabalhando com muita cautela para dar o tiro certo, para dar, né, para buscar o jogador correto para se encaixar ali no time do Fluminense e melhorar esse time que foi muito bem na temporada de 2022. Bom, é isso, meus amigos. Agradeço então a sua presença aqui no canal. Um grande abraço a todos. Qualquer novidade, eu volto aqui para contar para vocês. Até a próxima!